Paz, queridos. Bom dia a todos. Sol lindo brilhando lá fora. E a presença de Deus está aquecendo aqui dentro. Isso é o mais importante. Sou muito grato a Deus pela oportunidade que me foi concedida de estar aqui mais uma vez. Eu acho que é um privilégio para cada um que pode estar aqui em qualquer lugar, no seu trabalho. Muitas vezes a gente se detém no quesito pregação, as pessoas que estão aqui à frente falando, né? Para o seu trabalho, na sua escola, faculdade, na sua casa, no seu rol de amigos, enfim, onde você estiver, você também está pregando com a sua vida e pode pregar também com as suas palavras, né? Então você precisa estar sempre consciente disso. Em alguns momentos eu falo com Deus que, ainda que Ele não seja a vontade dele, não sei qual é a vontade dele exatamente para todos os dias da minha vida, mas que se não for a vontade dele estar aqui numa constante, mas que Ele me permita pregar as pessoas, pelo menos no individual. Permita-me Ele ser canal para alguém, pelo menos no individual, né? Se não no coletivo, mas pelo menos no individual. E você precisa também estar consciente disso a cada dia, né? A gente leu aqui na pessoa do Daniel, meu irmão, Gênesis 12, que fala sobre a história de Abraão, que é muito conhecida por todos, né? A gente tem mais outros capítulos que falam de Abraão, e no desenrolar da história, ele tem o seu filho, né? Seu filho primeiro com H, e tem lá o ciúme de Sara, né? E as coisas acontecem, mas Deus lhe prometeu que a sua descendência seria realmente multiplicada, né? Que seria incontável, mesmo com a idade que ele tinha. Eu olhando essa história, eu vejo a confiança que Abraão teve no Senhor, né? E eu vejo a importância que é nós confiarmos em Deus. Muitas vezes a gente canta, muitas vezes a gente até sabe que é necessário confiar, mas nós não confiamos. Nós até dizemos que confiamos. Não, eu confio no Senhor. Claro que eu confio no Senhor. Eu vou à igreja todos os domingos, eu comungo com meus irmãos, eu estou sempre lendo a palavra de Deus, eu confio no Senhor. Mas de repente você se coloca diante de uma situação em que você de fato precisa confiar algo que aos teus olhos não é possível. E aquilo que aos teus olhos não se torna possível traz a dificuldade da confiança. Porque ela põe em prova a tua fé. No momento que você precisa de alguma coisa, nossa, eu preciso alcançar aquele objetivo, só que aquele objetivo está longe da força das minhas pernas ou da distância que tem entre mim e o objetivo. E aí você coloca a tua fé em prova, você pensa, meu Deus, será que é possível? E aí você corre para o irmão, que você julga ter mais fé que você. Aí você corre para o pastor, que você julga que tem mais fé que você. E aí você pensa, eu preciso de ajuda, porque eu mesmo não tenho fé. Você diz o tempo todo, o ano inteiro que confia, mas no momento que você precisa confiar, você recorre a outros. E às vezes deixa a tua fé, a tua confiança posta de lado. Nós podemos e devemos tomar o exemplo de Abraão, talvez como uma história de vida, como o exemplo a ser seguido. Abraão, no momento, falando da confiança, eu quero meditar no momento que Deus fala com ele, que ele vai ter um filho, e ele mesmo ri, porque ele não acredita na primeira instância, que de repente tão velho que ele teria a possibilidade de ter um filho. E nesse momento, ainda assim, ele é abençoado por Deus, porque ele fala, no momento que ele não procurou o versículo aqui, falando, é um pouco complicado com o homem para duas coisas ao mesmo tempo, mas eu lembro que naquilo que eu estava meditando, Deus fala para ele o seguinte, que ele vai ter um filho, e no momento que ele recebe essa orientação de Deus, ele ri e fala assim, Senhor, eu tenho um filho chamado Ismael, partido com H, né? E esse filho, sim, que o Senhor possa multiplicar, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa fazer realmente prosperar, porque ele acredita que aquilo que Deus estava falando era para aquele filho, porque ele não acreditou naquele momento que ele pudesse ter outro filho, já que ele tinha 99 anos. Ele teve aproximadamente com 86, se não me engano, o primeiro filho com H. Ele teve mais ou menos com essa idade, tanto que quando Deus faz essa promessa, Ismael tem 13 anos. Então o que acontece? Olha como é que é interessante a forma como Deus age. Eu vou até depois contar algo pessoal meu,
Mas olha como é que Deus age, ele só não age com Abraão, por isso eu vou contar, para vocês entenderem que ele hoje ainda age dessa forma. Ele olha para Abraão e Abraão diz, no meio de uma brincadeira, meio que rindo, né, porque ele de repente passou um flash na mente dele de que ele não poderia ter filho mais de 90 anos, 99 anos, né, então ele desacreditou um pouco naquele momento, riu e falou: não, Deus, então eu entendi teu recado. Como muitas vezes nós falamos, tem Ismael aqui que já nasceu, já é moço, então que tu abençoes ele e que ele seja próspero e tudo mais. Aí Deus fala assim: não, tudo bem, meu filho, mesmo diante de um pedido seu, né, não crendo naquilo que eu te falei que vai acontecer, eu vou fazer com Ismael. Eu vou fazer de Ismael uma nação muito grande, uma nação incontável também. Mas não é de Ismael que eu estou falando, não é de Ismael que eu estou querendo que você entenda aonde eu posso agir no sobrenatural. Então Deus fala para Abraão: eu vou fazer sim, eu vou fazer de Ismael uma nação, tanto que ele vem e dá, né, sequência dos 12 dedos, mas ele fala: eu vou fazer de você e Sara pais juntos, e nele vocês colocaram o nome de Isaac. E isso acontece, meus irmãos. Quando Deus fala isso para Abraão, Abraão crê. E Abraão fala que realmente crê naquilo que é a promessa do Senhor. E aí muitas vezes eu penso comigo: quantos e quantos de nós, em muitos momentos, nós recebemos ou precisamos acreditar em algum momento, em alguma coisa que nos é colocado diante de nós, e nós recorremos a pessoas porque nós não cremos, porque nós não confiamos em Deus, num Deus que a gente fala todo tempo, num Deus que de repente eu converso dentro de casa, num Deus de repente que eu prego para alguém no meio da rua, num Deus de repente que eu canto aqui na frente, ou que eu prego também, porque muitas vezes nós pregamos e temos a dificuldade lá fora com aquilo que nós falamos, né? Então assim, outras pessoas têm muito mais experiência que eu podem falar sobre isso. Então o que acontece? Você tem que se ver diante de uma situação que você precisa acreditar. E no versículo 18, no versículo 14 do número 18, capítulo 18, tem uma pergunta que diz: porventura haverá alguma coisa difícil ao Senhor? No tempo determinado, no ano que vem, voltarei a ti e Sara terá um filho. Isso foi a promessa de Deus. Nesse momento, Abraão foi feito entender que ele vivia para o Deus dos impossíveis, como foi colocado aqui pelo Rafael. Ora, por que nós gastamos tanto tempo aqui nos domingos? Por que nós gastamos tempo em casa orando, lendo a nossa palavra, a palavra do Senhor, na verdade, se no momento que nós precisamos, nós não cremos? Se no momento que nós precisamos confiar em Deus, nós não confiamos? Tem um louvor que diz, que meu tio Walter sempre cantou: é meu somente, meu todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Você tem descansado no Senhor? Você tem posto suas forças no Senhor, ou você tem confiado em carros e cavalos? Eu tive a oportunidade de falar para uma pessoa, que essa pessoa, ela está num momento de transição, assim eu creio, da vida dela, e ela precisa tomar uma determinada atitude, só que essa determinada atitude na mente dessa pessoa, ela está condicionada a alguém, a fatores, a situações, a emprego talvez. E Deus pôde me dar uma palavra que eu, para a glória dele, não tenho dúvida nenhuma que veio no coração dele, porque assim eu me sinto muito confortável em falar. Nós temos que descansar e confiar em Deus, não em carros, cavalos, emprego, pessoas, seja lá o que for o que você tiver. Você pode ter posses, você pode ter bens, você pode conhecer pessoas importantíssimas. Se você se deter nisso, você vai sucumbir. Você até vai alcançar alguns lugares altos, sim, mas não os mais altos. Para você alcançar os lugares mais altos, você precisa descansar no Senhor. Você precisa se permitir confiar plenamente no Senhor. Entenda que eu estou me retendo na palavra confiar, porque muitas vezes nós não confiamos em Deus. Basta um momento que nós nos desesperamos. Olha, meus queridos, eu testemunhei no ano passado de uma situação que me ocorreu, e eu não sou nada diferente de nenhum de vós, mas eu
nesse último semestre eu aprendi a confiar no Senhor. E eu fiz uma crescente, sabe? Da minha confiança no Senhor. Porque algo que para mim era impossível aconteceu. Desculpa, irmão, mas aconteceu porque eu confiei no Senhor. Eu confiei no Senhor e acreditei que aquilo que na minha mente estava distante, que as minhas pernas não teriam forças para alcançar, eu alcancei. Eu alcancei porque em nome de Jesus eu acreditei que ia alcançar. E assim pode ser na tua vida. Eu não sei qual é a sua situação. Eu não sei se é na tua casa, no teu namoro, não sei se é no teu trabalho, não sei se é na tua família, não sei se é no teu relacionamento conjugal, de namorado, de escola, de faculdade. O que você precisa? Onde você tem posto sua confiança? Das pessoas que você conhece? Será que aquela vaga na faculdade que você precisa e está procurando está dependendo de alguém lá de dentro? Ou do ordenar do Senhor? A Ângela já testemunhou aqui algumas vezes e ela não tinha condições de pagar a faculdade, mas Deus fazia o impossível acontecer para que ela pudesse estudar. Porque ela confiou. Porque ela fez o coração dela estar assim, ó, está aqui, ó, tudo que eu tenho. As minhas forças só vão para vir até aqui. Daqui para frente eu preciso confiar em Ti. Eu preciso que Tu vá por mim. Que Tu possa ir na minha frente e prepare o caminho para que eu possa andar. E dessa forma foi. E dessa forma foi que Deus preparou, que fez com que a Ângela pudesse voltar a estudar. Será que Deus é homem para mentir e não cumprir as suas promessas? Deus tem dito para Abraão, naquele momento, que ele teria um filho. E será que ele não cumpriria isso? Será que alguma coisa que Deus tenha prometido para a sua família? Será que Deus, aquela pessoa que você tem orado há tanto tempo e Deus tem confirmado no teu coração, que vai se render aos pés do Senhor, será que Ele não é Deus para fazer isso acontecer? Será que você consegue continuar confiando? Tem um outro exemplo bíblico de confiança e de espera no Senhor, que é Caleb, que durou 40 anos para poder fazer-se cumprir as promessas do Senhor na vida dele. Mas sua confiança não foi abalada, a sua fé não esteve abalada. Ele continuou crendo e confiando de que aquilo que um dia fora prometido a ele iria se cumprir. O que o Senhor tem te prometido? E que talvez você tenha duvidado, porque muito tempo tem passado, muitas dificuldades têm acontecido, muitos empecilhos têm se colocado à sua frente, ao seu caminho. O que será que Deus vai fazer por você? O que fez por Abraão que não pode fazer por você? Quando Abraão viu aquilo, no versículo 15, ele creu no Senhor, e isto lhe foi contado como justiça. Nós precisamos de fato acreditar. Nós passamos recentemente uma situação, para você ver que quando você está bem, quando você está realmente disposto a andar com Deus, não que Ele vai te abandonar em algum momento, não é isso, mas Ele não vai te abandonar em instância nenhuma. Você está disposto a andar com Deus? Faça. Abdique de algo que você de repente goste. Abdique de algo